gente já vive as consequências da primeira onda de inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, pode parecer que a gente está falando de uma coisa muito nova, como o ChatGPT, e quando a gente fala do potencial dela, pode parecer que a gente está falando de algo um pouco distante. Mas quando a gente realmente pensa no impacto que as redes sociais tiveram na sociedade e na vida de cada pessoa, como o mundo mudou radicalmente desde a explosão de popularidade das redes sociais, a gente não pode esquecer de um pequeno detalhe. Essa mudança não foi causada só pela grande quantidade de pessoas que usam essas redes. Não foi só o aumento do acesso à internet. Uma mudança fundamental, talvez a mudança mais fundamental, foi que o nosso uso dessas redes passou a ser mediado por algoritmos que aprendem com o nosso comportamento, que são inteligências artificiais programadas para aumentar o nosso engajamento com essas redes. Ou seja, a primeira onda de inteligências artificiais já modelou o mundo como a gente vive hoje. Modelou a política, a comunicação, a economia, a forma de nos relacionarmos uns com os outros e a forma como vemos o mundo. Lá no século XIX, o Charles Baudelaire falou que o maior truque já realizado pelo diabo é nos convencer de que ele não existe. Da mesma forma, a gente pensa nas inteligências artificiais como algo que está por vir, mas o crescimento do negacionismo, das fake news, das bolhas de informação da extrema-direita, da precarização do trabalho, dos problemas de saúde mental e das contas bancárias de meia dúzia de bilionários do Vale do Silício são várias cabeças dessa mesma medusa que já está aqui. E embora todas essas coisas sigam a lógica do sistema econômico vigente antes dessa primeira onda de inteligências artificiais, as novas tecnologias contribuíram muito para que cada uma dessas coisas crescesse mais e mais rápido. Elas não transformaram o sistema em que elas estavam, elas amplificaram o sistema. Então, se as inteligências artificiais podem não ser em si um problema, elas andam de mãos dadas com 3 problemas que são muito grandes e que precisam ser resolvidos com urgência. O primeiro é que a gente não consegue distinguir muito bem o que está realmente acontecendo com as inteligências artificiais e o que é sensacionalismo. Por um lado, como eu falei, elas já moldam aspectos fundamentais do mundo em que a gente vive sem que a gente sequer percebesse que elas estavam lá. Então elas têm sim muito poder. Mas por outro lado, existe todo um hype gigantesco usando essas palavras em tudo quanto é lugar para vender e divulgar tudo quanto é tipo de coisa. E isso não é nenhuma novidade. Sempre que tem alguma inovação tecnológica ou científica que vira moda, ela começa a ser associada com tudo quanto é tipo de coisa para enganar as pessoas. Nos anos 60, em meio à Guerra Fria, a corrida espacial era uma febre, e choveram charlatões que vendiam terapias e curas e segredos cósmicos e pseudociências de deuses astronautas e todo esse tipo de enganação. Nos anos 90, clonaram uma ovelha, chamada Dolly, e no começo do novo milênio terminaram de mapear o genoma humano. Pronto, veio uma onda gigantesca de charlatanismo envolvendo tudo quanto é palavra que se associasse a genética, genoma, clonagem. E também o Guaraná Dolly. Oi pessoal, sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Sou assim, o melhor. Conforme se foi aprendendo mais sobre física quântica e sobre como aplicar essa física em algumas tecnologias, pronto, já apareceu cura quântica, coach quântico, todo tipo de charlatanismo quântico que você possa imaginar. Foi o mesmo quando a Marie Curie descobriu a radiação, foi o mesmo com a teoria da relatividade. O roteiro é sempre parecido. Palavras impressionantes aparecem na mídia, nas conversas de boteco, de salão, e versões abstratas dessas ideias com as palavras-chave povoam o imaginário das pessoas. Inteligência artificial são as palavras da vez. A indústria da tecnologia lucra muito a partir da especulação e, segundo explica o jornalista que estuda os aplicativos Cory Doctorow, a forma como essa indústria costuma operar é uma merdificação das plataformas. Essa palavra é dele, não é minha. E ela ocorre em 3 passos. Primeiro, elas são boas para os usuários. Depois, elas deixam de ser boas para os usuários para ficarem boas para os parceiros de negócios, como, por exemplo, os anunciantes. Por fim, elas ficam ruins para todo mundo e só se preocupam com ganhar o máximo de dinheiro, tirar todos os ovos da galinha dos ovos de ouro e daí elas morrem.
Pensa, por exemplo, no que aconteceu com o Facebook. No começo, os usuários gostavam muito de usar e ele de fato oferecia alguns serviços que outras plataformas não ofereciam. Depois começaram a aparecer anúncios invasivos, as suas publicações foram perdendo alcance, mas para quem anunciava ou para quem comprava dados para manipular as pessoas, ele funcionava muito bem. Hoje em dia, ele é o cemitério da comédia, da política, da estética e continua ganhando dinheiro, vendendo sempre a promessa da próxima grande revolução da tecnologia. Há menos de 2 anos, eles mudaram seu nome para Meta e prometeram que o metaverso ia revolucionar a internet da mesma forma que as homepages revolucionaram nos anos 90. Daí muita gente investiu dinheiro nisso e, bom... Então esse é o primeiro grande problema. Muita gente ganha muito dinheiro escondendo de nós o quanto essas tecnologias de fato transformam nossas vidas, ou, por outro lado, vendendo ilusões de que uma nova grande tecnologia transformadora vai mudar tudo, quando ela de fato não tem maiores consequências. No fim, a gente fica sem ter uma noção clara do que de fato está acontecendo e o que de fato está mudando e para que nós devemos nos preparar. Será que a inteligência artificial vai transformar nossas vidas como foi a Revolução Industrial? Ou será que vai ser um fiasco como o metaverso? E como é que o Zé da padaria vai saber disso? O segundo grande problema é que a nossa capacidade de adaptação a novidades é limitada e essas tecnologias se desenvolvem muito rápido. O pessoal gosta muito de usar o termo exponencialmente, o que é válido enquanto forma de simplificar a ideia de crescimento para se fazer entender que é algo muito grande. Mas não é bem assim que a realidade funciona, porque não existe um medidor de tecnologia que quantifique de uma forma unívoca e fácil de medir o quanto que a tecnologia evoluiu. Você pode medir poder de processamento, poder de armazenamento, mas você não pode dizer que um HD externo de 2 terabytes é 2 vezes mais tecnológico que um HD externo de 1 terabyte. Não é tão simples assim. Mas de toda forma, a tecnologia tem evoluído muito rápido. E essa é uma tendência. Quando se tem muito interesse e colaboração em torno de um desenvolvimento tecnológico, ele tende a andar muito rápido. E um exemplo disso são as vacinas para a Covid. Com várias instituições do mundo inteiro trabalhando juntas em uma grande colaboração, elas conseguiram em meses alguns avanços que normalmente levariam anos para se atingir. O fato é que quando uma tecnologia se torna muito mais poderosa, rapidamente, e a nossa capacidade de usar essa tecnologia se mantém mais ou menos a mesma, nós chegamos em um cenário muito perigoso. E foi basicamente o que aconteceu com a primeira grande onda de inteligências artificiais. Nós desenvolvemos ferramentas formidáveis que poderiam ser usadas para melhorar o mundo de maneiras substanciais, mas que primariamente foram usadas para satisfazer a infindável fome de poder e de dinheiro de algumas poucas pessoas que geralmente já tinham muito poder e dinheiro. E como é que se faz para evitar que nós nos tornemos chimpanzés armados de sabres de luz ou da Estrela da Morte? Ou então um exército de chimpanzés armados de sabre de luz e da Estrela da Morte, lutando uma guerra sem saber que estão lutando uma guerra. O terceiro grande problema é que nós não costumamos entender exatamente qual é o nosso papel enquanto indivíduos e enquanto sociedade perante essas tecnologias. As empresas que criam essas super máquinas sabem dos riscos que elas oferecem e várias pessoas dentro dessas empresas estão preocupadas com as possíveis consequências. Mas dentro do sistema em que a gente vive, o principal propósito dessas empresas é gerar lucro para os acionistas e não necessariamente beneficiar os interesses da sociedade. E quem está falando isso não sou eu, são várias pessoas que trabalharam nas divisões de inteligência artificial dessas empresas, Meta, Google, Microsoft, e saíram delas. Veja, por exemplo, o que diz o Geoffrey Hinton, ex-liderança de IA do Google e amplamente considerado o pai das inteligências artificiais. So, a lot of the people in the big companies, all the people I know who are senior in the big companies are very worried about this and do put work into that. They're very concerned about it. But they have an obligation to their shareholders, and making big profits, particularly in the short term, doesn't align nicely with putting a lot of effort into making sure it's safe. So you see this in all industries. In the railway industry in the States, having safety devices that tell you when a wheel's locked cost money, and the big rail companies just rather have accidents than do that.
Quando a gente diz que usa inteligências artificiais, como por exemplo eu utilizei algumas na elaboração desse vídeo, nós deixamos passar batida a ideia de que nós fomos usados com as inteligências artificiais. Nós fomos, somos e seremos usados através das inteligências artificiais muito mais do que nós as usamos. O tanto que a gente usa essas inteligências, comparado com o quanto elas são usadas em nós, sem que a gente sequer perceba, é mais ou menos como o gol que o Brasil marcou no 7-1. Quando nós discutimos apenas o que nós podemos fazer com a inteligência artificial, é como se nós discutíssemos o 7-1 e só falássemos do gol do Brasil. Nós não somos os consumidores, nós somos os produtos, bilhões de produtos, baratos, em uma prateleira gigante. Recentemente, Cauê Moura e Felipe Castanhari, duas das pessoas mais conhecidas da internet brasileira, foram no Podpah, um podcast muito famoso, falar sobre essas questões. Eles se comunicam extremamente bem, não é à toa que eles são profissionais da comunicação, e eles estavam falando sobre esse assunto com conhecimento de causa. Eles pesquisaram e citaram gente muito gabaritada que entende muito do assunto e que eu também fui pesquisar para fazer esse vídeo, e a entrevista deles teve uma repercussão muito grande. O tom em que eles estavam falando, sobretudo o Cauê, era muito trágico e apocalíptico, e eles repetiram várias vezes, e os entrevistadores também, o quão grande é a possibilidade das inteligências artificiais acabarem com a humanidade, ou acabarem com a dignidade da humanidade. A forma como eles falam pinta quase que uma inevitabilidade de um cenário apocalíptico. E eu acho que eles estão falando isso porque eles estão legitimamente preocupados, de verdade. Porque eles não inventaram essa preocupação. Eles estão reproduzindo, traduzindo para português e espalhando uma preocupação que vem de pessoas que são estudiosas da área. Só que praticamente todas as formas de a inteligência artificial nos levar para um mundo distópico que eles apresentam têm como pressuposto a lógica do sistema em que a gente vive, a lógica do capitalismo. E a partir de certo ponto acendeu uma luzinha na minha cabeça que não apagava mais, e que eu pensei que iria acontecer o mesmo com muita gente que estivesse assistindo também. Então eu fui procurar na internet ver se alguém estava falando sobre isso e encontrei exatos 0 resultados no Google. E eu fiquei muito surpreso, eu pensei, não é possível que só eu esteja pensando nisso. Eu lembrei imediatamente do conceito de realismo capitalista do Mark Fisher, um conceito que tem se tornado cada vez mais famoso na internet, que é um conceito brilhante. Sem querer, e cheios das boas intenções, os entrevistados e os entrevistadores deram uma aula sobre o que é realismo capitalista. Segundo o livro Capitalist Realism, Is There No Alternative?, publicado em 2009, o capitalismo contemporâneo estabeleceu uma hegemonia tão profunda que tem moldado a forma como nós pensamos, agimos e imaginamos alternativas políticas e econômicas. O capitalismo molda nossa imaginação de tal forma, a gente fica tão afundado na ideologia, que a gente começa a acreditar, às vezes até de forma subjacente, que o modelo do capitalismo é o único modelo possível e viável. E a gente se torna incapaz de imaginar outras possibilidades de mundo. E daí a gente chega na frase famosa que resume a ideia de realismo capitalista, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é exatamente o que o Cauê, o Castanhari, o Igão e o Mítico passaram a maior parte do tempo fazendo. Então eu não quero dizer que eles estão errados no que eles estão falando, ou então que a perspectiva deles não é válida ou qualquer coisa assim. É só que eu acho um problema a gente conseguir imaginar uma tecnologia nova, disruptiva, capaz de mudar tudo, capaz de extinguir a humanidade, e não conseguir imaginar como uma coisa minimamente possível que ela ajude a destruir o capitalismo como a gente conhece hoje. Eu não sou especialista em inteligência artificial, estou muito longe disso, e na verdade ninguém tem muita experiência em lidar com o que as inteligências artificiais são hoje, porque em questão de meses elas se tornaram completamente diferentes do que elas eram. Então ninguém tem anos de experiência em lidar com essas tecnologias e quando tiver, elas provavelmente já vão ser obsoletas. E eu também não tenho bola de cristal para olhar para o futuro. Eu sou historiador e eu consigo olhar um pouco para o passado. E agora eu estou olhando para o Brasil antes da invasão que começou em 1500. Antes da chegada dos portugueses, quais eram os propósitos dessa terra?
Para as pessoas que viviam aqui, a Terra era o local de viver, era onde elas viam o seu sustento e muitos dos seus perigos. Para alguns, a Terra era parte da sua cultura, da sua identidade. Para alguns, ela era sagrada, o local para onde nós vamos depois de morrer, e em alguns casos era até o lugar de onde nós viemos, o lugar de onde surgiu a humanidade. Quando os europeus começam a invadir essa terra, eles estipulam outro propósito para ela: ser fonte de lucro e poder. Quanto mais eles tiveram domínio sobre essa terra, mais eles substituíram os propósitos de sobrevivência, cultura, ancestralidade, etc., por um propósito de lucro e poder. Hoje, o propósito das inteligências artificiais é esse: ser fonte de lucro e poder para os acionistas das empresas que as criaram. Só que essas empresas não desenvolveram essas IAs a partir do zero. É como se elas fossem excelentes instrumentos de colheita, mas quem desenvolveu as sementes, quem plantou, quem regou, quem cuidou, quem adubou a terra, quem passou os remédios, quem combateu as pragas e as ervas daninhas, definitivamente não foram essas máquinas. Elas usam tecnologias que foram criadas por outras pessoas, muitas delas por universidades e instituições públicas. Elas treinam as suas IAs usando a linguagem, a cultura, os conhecimentos, as descobertas, as obras de arte, as conversas, os livros que foram escritos por bilhões de pessoas ao longo de nossa história. Sem essas tecnologias prévias e sem essa quantidade gigantesca de dados para ensinar as IAs, elas não seriam nada. Toda a riqueza que elas podem produzir é, na verdade, uma extração de algo que pertence à humanidade e não a essas empresas. Então, tanto os benefícios colhidos quanto o poder de decidir como elas vão ser usadas não deveriam ser um monopólio dessas empresas. O propósito não pode ser somente gerar lucro para os acionistas. É uma armadilha gigante a gente pensar que democratizar as IAs significa fazer aplicativos e sites em que você pode gerar um texto ou uma imagem, e que, aliás, esse uso serve para desenvolver ainda mais as IAs. Isso é somente o 1 do 7 a 1. A única forma justa e honesta de democratizar essas tecnologias é transformar o propósito delas. É democratizar os benefícios que elas podem trazer e democratizar o poder de decisão sobre como elas podem e devem ser usadas. Eu vou pedir que você imagine um cenário hipotético, com números hipotéticos. Imagina que eu sou dono de uma grande empresa que produz textos publicitários. Eu tenho uma demanda mais ou menos fixa dos meus clientes e, para atender essa demanda, eu preciso de 100 pessoas trabalhando 8 horas por dia. Para pagar o salário dessas pessoas, eu gasto R$300 mil. Para pagar os outros gastos da empresa, aluguel, contas, burocracia, uma reserva para caso precise, eu gasto mais R$300 mil por mês. Minha empresa ganha em média R$900 mil por mês. Então, descontados os salários e os outros gastos, eu fico com R$300 mil de lucro. Só que agora apareceu uma inteligência artificial que faz com que o trabalho de cada um dos meus empregados aumente sua eficiência e leve metade do tempo para fazer. Eu demito 50 pessoas, fico só com 50, e isso faz com que eu gaste só R$150 mil com salários, e meu lucro aumente para R$450 mil. Eu fiquei mais rico, e 50 pessoas vão chegar em casa chorando porque perderam seus empregos e vão ter que buscar novas vagas em uma área com cada vez menos demanda. É desesperador e nem todos vão conseguir se reerguer. Mas se essa tecnologia dobra a eficiência dos trabalhadores, ao invés de demitir 50 trabalhadores, eu poderia manter todos os 100 trabalhando com o mesmo salário e cortar o turno de trabalho para 4 horas. Cada um deles teria mais tempo para viver, ficar com suas famílias e amigos, estudar, namorar, empreender, qualquer coisa. Ao invés de arruinar a vida de 50 famílias, essa mesma tecnologia, fazendo a mesma coisa na mesma empresa, melhorou a vida de 100 famílias. Se pelo menos parte do que está sendo dito sobre o enorme potencial das inteligências artificiais e o seu impacto no mercado de trabalho for verdade, nós temos basicamente 2 opções para nos prepararmos para o que vem adiante. Ou nós vamos ficar sentados à espera de um milagre que é a boa vontade altruísta de todos os donos do poder econômico, ou nós que não somos bilionários vamos nos unir, nos organizar e trabalhar e lutar por um futuro melhor para todos. Sua vez de jogar.